Olá a todos e a todas. Estamos finalizando, digamos assim, a primeira parte dessa nossa disciplina, onde eu tentei, na medida do possível, na medida que o tempo nos permitiu, apresentar para vocês os principais aspectos e impactos, obviamente no contexto ambiental, associado à atmosfera, recursos hídricos, e agora gostaria de finalizar falando um pouco sobre solos. Eu acredito que no dia a dia profissional de vocês, como futuros engenheiros e engenheiras de maneira geral, vocês não vão ter tanto contato com esse tema, ou pelo menos os temas que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas é apenas um ponto de vista da minha parte. Eu acredito que o contato com aspectos e impactos associados ao uso e consumo da água, geração de efluentes líquidos, tratamento de efluentes industriais e, claro, mudanças climáticas, emissão de poluentes atmosféricos vai ser uma coisa mais corriqueira. Mesmo assim, eu não quero me furtar de apresentar para vocês alguns conceitos associados a solos, conceitos estes que em determinados contextos, principalmente no Brasil, você pega a questão do agronegócio, tem uma relação assim de perda financeira muito grande e existem tecnologias cada vez mais desenvolvidas ou interesse cada vez maior para gerenciar esses aspectos e impactos ambientais associados a solos. Por conta disso, na aula de hoje, eu dividi, vocês vão ver que é uma aula um pouquinho mais objetiva, apresentar aqui para vocês algumas definições, falarei para vocês sobre uma das formas, ou duas aqui, formas de degradação do solo, que é no caso da erosão e de escorregamentos, movimento de massa. Escorregamento é um tipo de movimento de massa. E por fim, nós finalizamos falando sobre contaminação de solos, e aí vocês vão ver aqui que tem uma relação, uma interface, literalmente uma interface muito grande com águas subterrâneas e tecnologias de controle para esses casos de contaminação, ok? Vamos lá. Bom, o que é solo? Antes de nós, ou pelo menos não gostaria de apresentar aqui e fechar uma definição específica para vocês do que é solo, eu gostaria de salientar que em função, ou devido às diferentes funções que o solo tem, certamente ele pode receber diferentes definições. Então, o engenheiro civil, ele tem preocupação, o solo para ele, digamos assim, a base para uma construção. Então, ele se preocupa com determinados parâmetros, até a classificação dos solos acaba sendo um pouco diferente. Por engenheiro agrônomo, por exemplo, por razões óbvias, o solo é aquele que vai sustentar as plantas, sustentar no sentido não só de segurar, mas no sentido também de prover de nutrientes. Então, tem uma definição diferente, tem uma função diferente, que seja para a construção de uma indústria, aí cairia na engenharia civil. Hoje fala-se muito, eu comentei com vocês quando falávamos de mudanças climáticas, que uma das tecnologias cada vez mais tem chamado o interesse, tem atraído investimentos, é a chamada de Carbon Capture, captura de carbono, and Storage, CCS, E o storage, o armazenamento, se dá muitas vezes no solo, Então, existe essa, enfim, em função das diferentes funções, as definições, elas podem ser um pouco variadas. Mas o que importa é que o solo, ele é uma substância fruto de um intemperismo, fruto de reações, de modificações. Prestem atenção nesses fatores. Ao longo do tempo, modificações que uma rocha sofre ao longo do tempo, essa rocha numa determinada inclinação, que compõe um determinado relevo, isso acaba interferindo. E essa rocha, ao ser submetida a fatores climáticos, como temperatura, pressão, vento que seja, e micro-organismos, essa rocha ela sofre processos, reações, temperismo físico, químico, e as características dessa rocha ela acaba se transformando num solo. Sempre é bom lembrar que a intensidade desses fatores, a localização da rocha e as próprias características da rocha, elas interferem, como falei anteriormente, muito nas características do solo. Características estas
que vão definir se o solo ele é bom para isso ou se é bom para aquilo, ok? Aqui nós temos um desenhinho um pouco mais, talvez, didático, né? Que nós temos uma rocha, essa rocha, ela está exposta a esses fatores climáticos, organismos, e você começa a perceber a degradação, entre aspas, né, mas a transformação dessa rocha em camadas de solo. Para quem estuda solo, por exemplo, né, no contexto da pedologia, existe esse solo, ele acaba sendo classificado em função dos diferentes horizontes. Horizonte A, horizonte E, horizonte B, horizonte C, até chegar na rocha, né? Então, a presença ou ausência desses horizontes, as características desses horizontes, eles têm aí uma influência enorme, né? Mas eles que definem a classificação dos solos em função das classes dos solos. Olha, esse solo é melhor para isso, esse solo é melhor para aquilo, ok? Bom, entrando já em eventos, digamos assim, de degradação desses solos, eu gostaria, como eu falei inicialmente, de apresentar 3 eventos, né? Os 2 primeiros de uma categoria um pouco mais física, ok? E depois nós falamos um pouco da contaminação do solo. Bom, começando por erosão. Erosão nada mais é do que a degradação física dos solos. Então, toda aquela estrutura, ela acaba sendo impactada, desagregada, escoada, no caso de erosão hídrica, por exemplo, né? E a erosão, ela é um processo natural. O grande problema da erosão é quando você intensifica os fatores que levam à erosão. E a erosão, ela pode ser medida, como nós vamos ver daqui a pouquinho, em perda de solo. Erosão é um impacto razoável, principalmente um impacto, não digo razoável, mas muito relevante, principalmente num país como o Brasil, cujo agronegócio é responsável por 30%, 1/3 do PIB. E se vocês tiverem interesse ao longo dessa aula ou depois dela, lancem no Google, né, os números são assustadores, de perdas financeiras, econômicas, associadas a processos erosivos. E essas perdas acontecem justamente porque a camada mais fértil do solo, onde você usa para plantar, né, ela acaba escoando. A fertilidade do solo, com essa degradação intensificada, ela acaba sendo perdida. Então, o dinheiro que você investiu para plantar, para colher, a produtividade não é a mesma, às vezes nem consegue produzir. Então, isso daí está associado a perdas econômicas. Mas a erosão, de maneira geral, ela pode ser classificada de várias formas, né, em função do agente que proporciona essa degradação. A erosão ela pode ser eólica, se é causada com o vento, comum em regiões costeiras. A erosão, no caso aqui de fluidos, né, mas principalmente, né, que é mais relevante, digamos assim, e o nosso foco aqui é esse, a erosão hídrica, né, causada pela água da chuva. Inclusive, o salpicamento, né, um impacto da água da chuva em um solo descoberto, já dando aí um spoiler para vocês, que um dos principais fatores que intensificam a erosão é a ausência de cobertura vegetal, né, que amortece o impacto da gota de chuva e diminui o escoamento superficial, favorecendo a infiltração da água. Isso nós falávamos quando apresentei rapidamente para vocês sobre ciclo hidrológico. Então, a água da chuva, sim, ela pode causar uma erosão por impacto, chamado de splash. Nós temos também, aqui você pode, meio razoável, né, meio óbvio, né, você observar uma sequência de eventos, né? Começa com a água da chuva, desagregando, né, desculpe a redundância, mas os agregados daquele solo, aquelas partículas, e se essa área continua sendo coberta, a chuva continua intensificando-se, nós temos a formação de sulcos, e esses sulcos eles vão crescendo até formar canais, até levar todo o solo morro abaixo, digamos assim. Por isso que, se o fluido ele for a água de escoamento, não apenas o impacto da chuva, nós temos, né, o agente, o escoamento superficial, também chamado de runoff na literatura especializada, e esses sulcos eles acabam evoluindo para ravinas ou vossorocas e até condutos fluviais, como vocês podem perceber nessa foto, né? Então aqui nós já temos os sulcos, que é fácil, às vezes, nós percebemos no dia a dia, numa montanha, né?
e até a questão das vossorocas ou bossorocas, que aí são condutos mesmo, são rios, digamos assim, morro abaixo, né? Carreando todos aqueles horizontes do solo, junto com esses horizontes, os nutrientes necessários para o crescimento das plantas e assim por diante. Nós temos uma erosão de água marinha, né? No caso do oceano, erosão costeira. É possível também ter erosão glacial, a partir do gelo. E, por sua vez, os movimentos de massa, que nós vamos ver no próximo slide, acaba sendo classificado aqui entre os tipos de degradação do solo. Então, a erosão ela acaba sendo uma degradação física junto com movimentos de massa. Mas no caso dos movimentos de massa, a gravidade, gravidade junto com a água, principalmente, ela acaba sendo os principais fatores influentes, ok? Eu gostaria de apresentar para vocês, apenas para conhecimento, né, ao longo de toda essa disciplina, eu tenho apresentado, né, vários indicadores e formulações, na tentativa que vocês introduzi-los em algumas ferramentas já muito consolidadas para vocês, eventualmente, aferirem os impactos ambientais associados a um determinado aspecto, certo? No caso de erosão. Especificamente no caso de erosão ou de outros, né? Mas especificamente no caso de erosão, existe uma equação universal de perda de solo, conhecida como EUPS, né? E é uma equação assim extremamente consolidada e ela resulta na quantidade, em massa mesmo, de solo, e com isso você pode associar perdas econômicas, perdas, enfim, produtividade, né? De solo por hectare, né? Por ano que seja. E essa equação nada mais é do que uma multiplicação de 6 fatores. É claro que esses fatores eles são medidos, muitos deles de forma absoluta, você joga em certas tabelas, em certos gráficos, e isso resulta num coeficiente que é utilizado nessa equação. Mas o importante dessa equação, não vou entrar em detalhes, né? Mas ela acaba resumindo todos os fatores influentes, no caso aqui da erosão hídrica. Então nós temos, por exemplo, o indicador erosividade da chuva, associado à intensidade. Quanto maior a intensidade, certamente você intensifica essa primeira etapa da erosão hídrica, que é o impacto, né? Erosão por impacto, desenvolvendo-se depois em sulcos, em ravinas e vossorocas, mas a erosividade da chuva está associada à intensidade da chuva. Depois nós temos a erodibilidade do solo. Tem solos que, pelas suas características, lá dos intemperismos, do material de origem, no caso a rocha, eles são mais susceptíveis a sofrerem erosão, a sofrerem essa desagregação, essa degradação física ou não. Em termos de perda de solo, de massa de solo perdido, o comprimento da rampa, né, do declive acaba sendo um fator relevante também. Quanto maior a rampa, quanto maior, não a declividade, mas o comprimento mesmo, né, da rampa sujeita à chuva, né, certamente você tem, quanto maior o comprimento, você tem uma maior perda de solo, ok? Obviamente, o grau do declive, quanto mais inclinado. Uso e manejo do solo e práticas conservacionistas, aí como que o solo ele é conservado, vegetação, se o solo é coberto ou não, que tipo de vegetação que o cobre, a concentração da vegetação, o tipo da vegetação, acaba interferindo justamente nessa função da vegetação, né, de desfavorecer o escoamento superficial, favorecendo a infiltração e segurando o impacto também das gotas de chuva. Então, isso daí acaba interferindo consideravelmente na estimativa da perda de solo. Bom, ainda nesse contexto de degradação física, como eu citei anteriormente, nós temos os movimentos de massa. Existe na literatura, pelo menos na minha perspectiva, às vezes uma dificuldade de definir erosão, movimento de massa, uma é a outra é uma, enfim. Mas movimentos de massa, eles é uma forma de degradação física, não possui tantas, como é que eu poderia dizer, classificações como a erosão oceânica, erosão eólica, erosão hídrica, né? E nos movimentos de massa você tem uma relação direta com superfícies inclinadas. Então, movimentos de massa geralmente estão associados a superfícies inclinadas, né? Superfícies inclinadas,
e água, no caso da água da chuva. Então, a água da chuva em superfícies inclinadas, né, acaba entrando, mesmo que entrando naquele solo, né, sendo absorvida pelo solo, deixa o solo pesado e pela força da gravidade existe aí um movimento de massa, né. Não necessariamente, posso estar até me equivocando aqui em relação aos termos, mas é uma coisa, embora tenha um sentido, uma direção definida, as suas características estão em função da geometria, né, que esse movimento ocorre, na direção, na forma como a massa ocorre, mas observa-se nos movimentos de massa que não existe uma sequência de fatos. Então, o splash, depois forma sulcos, depois o movimento de massa já é uma coisa um pouco mais não sequencial, digamos assim, né? Em função dos movimentos de massa, e é fácil você descobrir de onde que acontece o movimento de massa, é só você pegar os jornais nos últimos muitos anos, né, sempre, praticamente. Acontece aí o que nós vemos em época de chuva no Brasil, aquelas comunidades localizadas de forma regular ou irregular em regiões de morro, não é? Enfim, e aí vem a chuva, essa época de chuva, o solo fica pesado, ele tem esse movimento de massa descendente, existem mortes associadas a isso, enfim. Mas o movimento de massa, ele possui aqui, né, de acordo com o livro-texto da disciplina, 3 classificações. Classificações essas em função da velocidade, da geometria, da natureza do material. Então, nós temos, por exemplo, o escorregamento. O escorregamento é uma forma de movimento de massa, tá? O escorregamento planar. Então, esse escorregamento em fatias, em planos, existe uma proximidade muito grande em solos não tão profundos, digamos, né? Mas uma profundidade pequena, com um maciço rochoso. Aqui nós temos uma foto exemplificando isso. Nós temos o escoamento circular, escorregamento circular, tipicamente em estradas, em época de chuva, né? Um desenho aqui. Temos o escorregamento em cunha, como você pode perceber aqui, também em estradas, né? Mas o formato dele é bem geométrico, né? A forma, né, de você estimar, até prever a direção desse movimento de massa, ok? Os movimentos de massa, eles acabam sendo evitados através de ações preventivas, né? Geralmente, não sempre, mas geralmente, por obras de estrutura, né? Obras estruturais. Então, nós temos os retaludamentos, drenagem, né? Drenagem que eu digo assim, direcionando a água da chuva, né? Evitando com que a água da chuva acumule naquela massa. Obviamente, proteção superficial. Obras, pode ser obras estruturais de contenção, né? Muros de gravidade, atirantamentos, aterros reforçados, estabilização em blocos. Isso nós vemos, por exemplo, geralmente em estradas, né? Os taludes, ou aqueles cortes, né, angulares que se tem para a estrada passar no meio. Nós percebemos essas obras aí. E obras de proteção, né? Barreiras vegetais, muros, enfim. No caso da erosão, né, obviamente, como eu apresentei aqui para vocês, só para deixar claro, no caso da erosão, você deve gerenciar, na medida do possível, esses fatores aqui presentes na equação universal de perda de solo. Certamente existe uma influência maior antrópica nesses dois últimos, né? A forma como você maneja o solo, por exemplo, para plantar, e as práticas conservacionistas para você conservar as características do solo, né? Gerenciando esses fatores e considerando se a região chove muito, as características do solo, você acaba reduzindo e muito a perda de solo. Sempre lembrar que perda de solo, enquanto movimentos de massa, nós temos uma associação muito direta com riscos urbanos até, né? Hoje em dia as cidades, elas têm, muitas cidades, a grande maioria delas, eu suponho, planos diretores. E nos planos diretores de municípios, eles consideram aí, claro, né, os riscos de escorregamento, de encostas, impedindo com que casas sejam localizadas ali. No caso da erosão, como eu falei anteriormente, existem muitas perdas econômicas associadas a isso, porque erosão fala-se muito no contexto agrícola,
né? Então, as tecnologias adotadas para evitar a erosão estão muito associadas a tecnologias de manejo mesmo das culturas, de manejo da terra, né? Só lembrando, fazendo um link com uma das primeiras aulas desse nosso curso, quando eu apresentei para vocês a questão da Ilha de Páscoa. O que aconteceu na Ilha de Páscoa, de acordo com os registros, né, as suspeitas arqueológicas que se tem, foi aquela sociedade, ela acabou, entre outras coisas, ela acabou entrando num ciclo vicioso associado à erosão. Ou seja, a população cresceu muito, manteve-se o índice, a taxa de consumo, então você desmatava mais. E desmatando mais, você expunha mais o solo. Ao expor o solo, esse solo sofria erosão, tirava a cobertura vegetal, sofria erosão, então a camada fértil acabava sendo carreada para o oceano. A camada fértil sendo prejudicada, a produtividade das culturas ela diminuía ou até a cultura não se mantinha. Por conta disso, você acabava tendo que desmatar mais para fazer barcos cada vez maiores para buscar peixes a distâncias cada vez maiores. Então você vê que o aspecto da erosão acabou sendo citado lá no início desse nosso curso, ok? Bom, deixando um pouco de lado, né, ou passando, digamos assim, esses aspectos de degradação física, eu gostaria de, então, nessa terceira parte da nossa aula, falar um pouquinho para vocês sobre contaminação do solo. E solo, né, na contaminação do solo, está muito associado à contaminação de águas subterrâneas. Inclusive, as tecnologias que eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês, tem tecnologias que são destinadas apenas a águas subterrâneas, ou destinadas apenas a solo, ou destinadas aos dois. Então, isso daqui é um desenho, né, esse gráfico aqui anteriormente, né, nós mencionamos isso quando falávamos de recursos hídricos. De toda a água presente no planeta Terra, você vai fazendo essas desagregações e você observa que a água disponível para o consumo humano, a água subterrânea, ela é majoritariamente, né, não vou dizer disponível, mas ela, em termos volumétricos, a quantidade de água subterrânea, ela é muito maior que a água superficial, ok? Então, nós temos aí, no caso do Brasil, o famoso aquífero Guarani e assim por diante. E a água subterrânea, ela é abastecida, ela faz uma parte, esse pool, né, da água subterrânea é uma parte extremamente importante no ciclo hidrológico. Então, nessa figura aqui abaixo, que está no material desse curso, né, nós temos a chuva, a água da chuva, né, parte ao chover, parte da água tem a evapotranspiração, obviamente, parte da água escoa sobre o solo, né? Só que parte da água infiltra. Claro que a taxa de infiltração acaba sendo influenciada muito pela cobertura vegetal, declividade e assim por diante. A água, ao ser infiltrada no solo, ela acaba preenchendo os espaços vazios do solo. De modo que, no nível do solo, na profundidade do solo, onde todos esses espaços já estejam preenchidos por água, nós temos o que nós chamamos de nível freático. O nível freático ele é o limite superior da chamada zona saturada. Então, nessa zona saturada, todos os espaços entre as partículas do solo estão preenchidos com água. E é claro que existe a exploração desses poços, dessa água, né? Através, por exemplo, de poços cacimba, aqui no caso, poços cacimba. E essa água que está aqui e que movimenta-se no solo, esse pool, né, é o chamado de aquífero livre. Porém, por outro lado, essa água, né, esse aquífero livre aqui, veja que ela tem uma influência muito grande no abastecimento de rios. Okay? Quando não tem a chuva, é exatamente essa água presente no aquífero livre que abastece os rios. Só que nós temos conformações, dependendo da profundidade do solo, do tipo de solo, da estrutura, né? Da existência, numa determinada profundidade, de uma camada confinante. Uma camada confinante, que é essa daqui. Ó. Essa camada confinante, ela permite a existência de aquíferos denominados de confinados.
Então, existe um nível freático desse aquífero. Esse aquífero, obviamente, ele é abastecido por meio da infiltração, só que o limite superior dele, ele é através dessa camada de solo pouco permeável. Então, cria-se aqui dentro uma certa pressão. Se eventualmente esse aquífero confinado ele for perfurado, dependendo do nível, não é, do terreno, você pode inclusive ter um poço artesiano que a água jorra, né, porque a pressão nesse aquífero confinado do líquido é mais alta que a pressão atmosférica. Ok? Muito bem. Dito isso, né, e vendo claramente a relação de águas subterrâneas e solo, vamos entrar um pouquinho na questão da contaminação do solo e das águas subterrâneas. Os contaminantes do solo e consequentemente, das águas subterrâneas, eles podem ser classificados em dois tipos. Nós temos os contaminantes inorgânicos, então, como por exemplo, né, citei aqui alguns exemplos de metais pesados, cujos efeitos, né, alta solubilidade em água, muitos deles, e se eventualmente eles forem ingeridos, lembrando que esses contaminantes orgânicos, uma vez no solo, pode ir para as águas subterrâneas, essas águas subterrâneas abastecem rios que eventualmente vão abastecer populações. E nós sabemos, né, usado para dessedentação de animais. Esses contaminantes inorgânicos, esses metais pesados, por exemplo, eles têm essa característica de bioacumular na cadeia alimentar. Isso é um ponto importante, né? Um dos pontos importantes, além de muitos outros efeitos. Além dos inorgânicos, nós temos os contaminantes orgânicos. E esses contaminantes orgânicos, eles geralmente são hidrocarbonetos clorados, você verifica isso em agrotóxicos, você verifica isso em gasolina, quando você tem um derramamento, um vazamento de poço de combustível, né? O trio, né, chamado BTX, benzeno, tolueno e xileno, né? Então, isso daí é uma certa preocupação. Esses contaminantes orgânicos, eles podem ser, não vou dizer classificados, mas eles podem estar no rol, digamos assim, dos compostos orgânicos voláteis. Nós falamos disso quando falávamos de poluição atmosférica, né? Então, eles têm aí um papel importante na formação do ozônio troposférico. E nesses compostos orgânicos voláteis, nós temos benzeno, tolueno, hidrocarbonetos clorados. Uma vez no solo, né, eles podem eventualmente dissolver numa água subterrânea ou ficar no formato de vapor, mas sim, compostos orgânicos voláteis podem estar associados à contaminação do solo de águas subterrâneas. Por outro lado, nós temos certos compostos, né, tetracloroetileno, por exemplo, e outros, né, PCB utilizado aí para lubrificação, como fluido dielétrico, eles podem se apresentar nessa fase aquosa, nessa fase líquida não aquosa. Ou seja, de maneira geral, nesses contaminantes orgânicos, largamente exemplificados por hidrocarbonetos, no solo, eles podem estar em 4 compartimentos. Ou eles podem estar em gases, ou seja, nos espaços vazios entre as partículas do solo, eles ficarem ali no formato de vapor, no formato de gases, né? Vaporizado, digamos assim. Eles podem estar dissolvidos em água. Então, nós vamos ver aqui que a partir daquele nível freático, sendo que abaixo desse nível todos os poros do solo estão preenchidos com água, sim. É possível que parte desses contaminantes orgânicos eles podem ficar dissolvidos nessa água, né? Eles podem estar numa fase livre, sem estar dissolvido em água, ou eles podem ficar ligados, digamos assim, absorvidos na superfície das partículas do solo. Então, são esses 4 tipos de forma que esses contaminantes eles podem, né, estar no solo. No solo e, consequentemente, na água subterrânea, como nós vamos ver no próximo slide. Isso aqui é uma lista de substâncias, obviamente não é completa, mas é uma lista de substâncias catalogadas já com seus devidos valores de referência. A partir desses valores, o solo ele é considerado degradado, ou poluído ou não.
mas vocês observem que é uma lista longa. Eu peguei grande parte dessa lista da CETESB, né? Nós temos valores de referência, valores de prevenção e assim por diante. Tentei classificar aqui a origem eventual dessas substâncias, né, ao cair no solo. E você vê que grande parte dela, pelo menos dessas aqui, estão associados a agrotóxicos, né? Agrotóxicos ao cair no solo, dependendo das suas características, pode contaminar águas subterrâneas também. Nós temos uma quantia, não está tão grande, mas o chamado BTX, né, benzeno, tolueno e xileno, associado a postos de combustível. E aí nós temos, né, desengraxantes e removedores, muitos aqui substâncias associadas à manufatura, a processos industriais que eventualmente podem ser derramados no solo e, quem sabe, chegar na zona saturada. Especificamente em relação aos contaminantes orgânicos, né, isso aqui é típico de contaminante orgânico, que possuem compostos que não se misturam, não são dissolvidos na água, então non-aqueous phase liquid. Dependendo da composição dessas substâncias, né, se a densidade ela for menor que a água, é o chamado de light, NALP, e se a densidade for maior, é dense. Isso daí é muito importante você saber as características desses contaminantes no solo, porque é exatamente a partir dessas características que você vai monitorar e determinar qual que é a melhor tecnologia para controlar essa contaminação. Então, compostos que majoritariamente possuem uma densidade menor que a água, nós observamos o seguinte. Vamos supor que haja um derramamento de combustível diesel ou um vazamento mesmo do tanque, né, de combustível num posto de gasolina, num posto de combustível. Esse vazamento, ao cair no solo, nós temos aqui o movimento, num primeiro momento, né, movimento descendente, de escoamento, né, por conta da gravidade do hidrocarboneto, só que nós observamos o seguinte, ao chegar no nível freático, como a densidade de grande parte dos componentes aqui é menor que da água, ao chegar no nível freático é o limite superior da zona saturada. Então, aqui embaixo, todos os espaços existentes entre as partículas do solo estão preenchidos com água. Ao chegar no nível freático, existe sim uma migração de certos compostos que possuem uma solubilidade em água. Então, parte desses compostos passam a ser dissolvidos na água, isso é um problema, né? Só que parte dos compostos ficam aqui na fase livre. Só que ficam na fase livre andando, né, em cima aqui, como se fosse uma mancha mesmo, né, uma pluma, chamada de pluma de contaminação, movimentando-se juntamente com a água subterrânea. Por outro lado, quando nós temos uma composição desse derramamento, né, de compostos, de substâncias mais densas que a água, nós observamos que ao cair no solo, os hidrocarbonetos, esses contaminantes, eles acabam descendo, né, passam inclusive a zona insaturada. Na zona saturada, existem algumas substâncias que têm uma predisposição a se dissolverem em água, né, como vocês podem ver aqui, só que grande parte dele acabam ficando lá no fundo do aquífero, em cima ali do aquitard, em cima daquela zona impermeável, né, aquela camada confinante, ok? Então, dependendo da posição dessa pluma de contaminação, certamente você tem que usar técnicas diferentes, ok? Trouxe aqui para vocês alguns resultados da CETESB, são resultados razoavelmente recentes, né? Se vocês tiverem interesse nessa área, é uma área que a parte tecnológica está avançando demais, vocês podem acessar nesse link, mas são dados de dezembro de 2020 e esses relatórios, eu acredito que sejam mensais, bimestrais, da CETESB, apresentam, né, quais são as principais substâncias encontradas em áreas contaminadas no estado de São Paulo, só estado de São Paulo porque é CETESB. Quais são as principais técnicas utilizadas para essa descontaminação? Eu não apresentei aqui por questão do nosso tempo, mas também não sei se é interesse, mas se for, certamente
dentro da CETESB é fácil encontrar isso, mas existe um protocolo, um mapeamento mesmo de processos para o mapeamento das áreas contaminadas, a definição dessas áreas, o monitoramento dessas áreas e assim por diante, né? Os valores de referência utilizados para considerar tais áreas como investigadas ou de fato contaminadas ou em recuperação. Existem as etapas, digamos assim, desse processo muito bem descrito no caso da CETESB. De outros estados eu acabei não pegando, mas a CETESB é uma das, até pelas características do estado de São Paulo, né, de ser muito industrial, ela tem avançado muito nisso, e já usei vários dados da CETESB em outras aulas nossas também. Mas vocês podem perceber que as principais substâncias encontradas em áreas contaminadas, quer seja no solo, nas águas subterrâneas, no estado de São Paulo, estão associados a postos de combustível. Então, vazamento, né, dos tanques de combustível, que geralmente já fica no solo, né? Então, postos de combustível. Isso aqui são as áreas cadastradas, né, no estado de São Paulo. Você vê que grande parte das áreas cadastradas como sendo contaminadas, majoritariamente se dá em função de postos de combustível. Aqui, em segundo lugar, nós temos áreas industriais, né? Aqui em áreas comerciais e uma pequena, ínfima parcela associados à agricultura, aspectos agrícolas ou acidentes, ok? Em termos de técnicas de controle, existem várias técnicas, né? No mesmo relatório, apresentam-se quais são as técnicas que são mais utilizadas no estado de São Paulo. E essas técnicas, elas se baseiam em processos físicos, ou processos químicos, ou processos biológicos, ou uma combinação desses processos, né? Não teria problema nenhum. Existe também uma distinção muito comum nessa área de contaminação do solo e de águas subterrâneas, de técnicas ex situ e in situ, né? Algumas técnicas tratam os dois. Mas no caso das técnicas ex situ, significa que o tratamento, quer seja do solo, quer seja da água subterrânea, se dá em outro local. Então você extrai, digamos aí, aquela água e trata em outro local. As técnicas in situ são aquelas técnicas cujo tratamento, né, acontece no local de contaminação e, obviamente, com monitoramento contínuo, ok? Dentre as técnicas mais utilizadas no estado de São Paulo, eu vou apresentar algumas aqui para vocês. Nós temos aqui a extração multifásica e o bombeamento, né? Geralmente, extração multifásica e bombeamento geralmente estão associados ao tratamento de água subterrânea ou de vapores do solo, ok? Vamos dar aqui uma olhada, né? Primeiro aqui nós temos o bombeamento de contaminantes. Então, bombeamento de contaminantes, no caso aqui da fase light, né? Geralmente composta por hidrocarbonetos presentes em combustível, então provavelmente ela é a mais utilizada, justamente porque no estado de São Paulo as áreas contaminadas geralmente estão associadas, em grande parte estão associadas a postos de combustível. Então, nada mais é do que você fazer um bombeamento. Você instala uma bomba na zona saturada e retira essa água dali para ser tratada fora, né? Eventualmente, eu não saberia dizer aqui para vocês a utilização futura dessa água, ou se retorna, enfim. Mas é uma tecnologia, aqui no caso, considerada como ex situ, e o meio tratado é água subterrânea. Nós temos, por outro lado, se assemelha bastante com bombeamento, extração multifásica. O nome multifásico se dá porque a extração ela é de poluentes localizados no solo em fase de vapor e poluentes localizados no solo na fase dissolvida, junto com a água subterrânea, por exemplo, ou em fase livre, ok? No caso dessa extração multifásica de fase dupla, né, você tem aqui uma bomba submersível a vácuo, certo? E essa bomba submersível, ela absorve, né, ela bombeia, digamos assim, tanto a água subterrânea quanto, né, no caso de criar vácuo, então você tem a volatilização de muitos poluentes, de muitos contaminantes, e então você consegue retirar boa parte dos contaminantes em fase de vapor, né? A diferença dessa extração multifásica em fase dupla
significa que a extração da água subterrânea e do líquido, perdão, e da água subterrânea, né, do líquido e dos vapores, né, dos contaminantes em fase de vapor, se dão de forma em tubulações separadas, por isso fase dupla. Okay? Então nós temos aqui o tratamento, para um lado vai a fase vapor e recebe o seu tratamento, é retirado ali para uma outra tubulação, são tubulações, vocês podem perceber, distintas aqui, né? E o líquido sai em outra tubulação e vai para um outro tratamento. É uma técnica ex situ. Nós temos, por outro lado, uma extração multifásica em fase dual, certo? Em fase dual. E nesse fase dual significa que se dá a extração, né, ela não é submersível, então a bomba ela já fica aqui próximo do nível freático, e nessa fase dual você tem a retirada tanto dos contaminantes em fase de vapor, ou que eventualmente se volatilizam ao longo desse processo, quanto dos contaminantes dissolvidos em água. Então você extrai a água subterrânea, fase dual, sai na mesma tubulação e você tem aqui o tratamento disso daí. Ok? Bom, nós temos, dentre os sistemas físicos, né, nós temos, por exemplo, o sistema de air sparging. No caso que eu estou apresentando aqui, é um tratamento, é um air sparging associado a uma extração de vapores. Por isso que eu estou considerando ex situ aqui. O air sparging nada mais é, nada menos é do que o seguinte. Você injeta tubulações na zona saturada, como vocês podem ver aqui, e você borbulha essa zona saturada, favorecendo a volatilização de componentes que eventualmente estejam dissolvidos na água. Então você acaba favorecendo essa volatilização. Logo aqui em cima, né, nós temos, neste caso específico, nós temos a extração desses vapores. A extração de vapores aqui na zona insaturada. Então, com isso, você consegue... É um tratamento ex situ, porque esses vapores são extraídos, tratados de forma, né, externa. Por outro lado, nós temos aqui um chamado isolamento hidrodinâmico para o tratamento de água subterrânea, né? Você localiza essa pluma de contaminação, insere um poço de coleta aqui, pela movimentação da água subterrânea, a pluma ela tende a chegar próximo a esse poço e você extrai ali a pluma contaminada para o seu tratamento ex situ. Okay? Nós temos aqui a extração de vapores, propriamente dita, a diferença da extração de vapores para o air sparging é que o air sparging ele chega na zona saturada. A extração de vapores ela acaba ficando principalmente na zona insaturada. Então ela tem como finalidade ali extrair aqueles poluentes eventualmente na fase de vapor dentre as partículas do solo na zona insaturada. Ok? O tratamento aqui então se dá no solo. Bom, em sistemas biológicos e químicos, eu posso citar esses aqui, né? Um sistema que é extremamente interessante e estudado é a chamada de biorremediação. Então, é um tratamento, este sim, in situ, né? Você favorecer a degradação biológica daqueles contaminantes e muitas vezes você acaba favorecendo, se a degradação ela for aeróbia, né, você acaba favorecendo a degradação através da introdução, né, de oxigênio ou de ar aí ou na zona saturada ou na zona insaturada do solo. Ok? Existem outras formas, né, de sistemas de controle biológicos, como por exemplo a bioventilação, o bioventing, né, acaba sendo parecido com isso daqui, ou seja, você injeta ar, né, para melhorar essas atividades dos micro-organismos no solo, então ela é in situ. A fitorremediação, essa pode ser in situ ou ex situ, porque você pode, por exemplo, remover o solo e colocar esse solo numa área que possuem vegetação. Essa vegetação ela produz certas enzimas que ajudam a degradação daqueles determinados contaminantes. Você também tem uma técnica de remoção também do solo, né? Não é tão barata assim, mas
grandes partes do solo removível, né, land farming, e coloca ele numa área onde o solo existente naquela determinada área possui determinados micro-organismos que ajudam a degradação dos contaminantes. E nós temos, por fim, né, voltando aqui em cima, ó, a atenuação natural monitorada. Então, para solo, praga é deixar do jeito que está e monitorar, e deixando que os micro-organismos ali, sem nenhuma interferência, né, inserção de ar ou remoção aconteça. Você simplesmente, por isso que é uma técnica, pode ser in situ ou ex situ, né, mas é uma técnica de monitoramento, basicamente. Okay? Por outro lado, nós temos, por exemplo, sistemas químicos, né? Esse sistema aqui ele é uma barreira reativa, trata da água subterrânea, basicamente, e você coloca, né, insere uma barreira reativa. Essa barreira ela possui certos compostos químicos que a pluma de contaminantes, ao atravessar essa barreira, ela sofre reações e você diminui a contaminação, né? Você tira o poder contaminante dessas substâncias, transformando-os em outro. Ok? Bom, é isso por hoje, né? Acredito que, na medida do possível, eu tenha apresentado para vocês aí os principais aspectos físicos, de degradação física e degradação química, digamos assim, do solo. Especificamente nesse último, né, vocês podem ter visto que tem um range de tecnologias. Às vezes, a descrição dessas tecnologias, elas acabam sendo combinadas com as outras, não fica muito claro, mas justamente porque no gerenciamento de áreas contaminadas, pelas características da contaminação, não é conveniente que você use uma ou outra, né? Você pode usar combinações, enfim. Com isso, nós encerramos, digamos assim, a primeira parte desse nosso curso, onde de forma separada, isolada, né, nós varremos aí aspectos e impactos associados à atmosfera, recursos hídricos e agora solo, e migramos aí nas próximas aulas para uma descrição um pouquinho mais detalhada de algumas ferramentas, alguns contextos específicos que eu suponho que eventualmente no dia a dia profissional de vocês vão ter acesso, vocês vão ter contato, e são aspectos que eu mesmo pensei, né, nessa disciplina de ciências ambientais para cursos de engenharia. Tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado, nos vemos na próxima.